Salve a tudo e a todos, irmãos e amigos, estudantes ou ainda os que vão pegar no livro Universo em Desencanto de Cultura Racional. Leia o livro, desenvolva o seu raciocínio. Entre para a fase racional, a fase do terceiro milênio. Terceira mensagem do livro Universo em Desencanto, número do histórico 269. Salve o racional superior. A natureza está dando a todos o conhecimento certo da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Com as transformações, chegaram no auge da civilização, tudo por meio das transformações nas fases anteriores de 1935 para trás, renovando sempre as máquinas velhas, se transformando em máquinas novas, máquinas doentes se transformando em máquinas sadias. E assim se passaram uma infinidade de novas gerações para chegar à civilização. Para ver que a morte, que todos eram contra a natureza, foi uma coisa necessária feita pela natureza, transformando máquinas velhas em máquinas novas, transformando máquinas doentes em máquinas sadias. E assim passaram pela fase de monstros, pela fase de selvagens, e com as novas gerações chegaram a civilizados. E agora, com a mudança de fase da natureza, passando da fase da civilização para a fase da racionalização, que são todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Se não fosse a morte, não chegavam a civilizados. Se não fosse a morte, não chegavam à fase da civilização. A morte foi um grande passo para o desenvolvimento da humanidade. A natureza sempre renovando as novas gerações, morrendo e nascendo, até que chegaram a ser civilizados, e de civilizados alcançaram a última fase da vida da classe do animal racional, que é a fase da racionalização dos povos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. Se não fosse a morte, ainda estaríamos paralisados na fase de selvagem. Se não fosse a morte, ainda estaríamos paralisados na fase de monstros. A morte que ninguém sabia o porquê dela e que se revoltavam quando perdiam seus entes queridos. Hoje, estão cientes de que a morte foi um passo grande para alcançarem a civilização, e da civilização a racionalização, que são todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Se não fosse a morte e a lapidação, estaríamos perdidos, estaríamos ainda na fase de selvagem. Porque antes de serem civilizados, eram selvagens. Antes de terem instrução, passaram por uma fase de que ninguém tinha instrução, até que fosse feita a instrução pela imaginação e o aperfeiçoamento pelo pensamento. Hoje, todos instruídos e sendo lapidados pelos feitos do pensamento e da imaginação. Todos passaram agora a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, porque passaram a se conhecer. Agora, muitos que ainda vivem desconhecidos de si mesmo, têm que passar a se conhecer para saber como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Tem que passar a se conhecer em benefício próprio, para deixar de ser assim, e saber como voltar para o seu
verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que as transformações só melhoraram o estado de todos cada vez mais, e é por isso que a natureza sempre foi e é de transformações. Agora, chegou a hora de todos se transformarem para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Agora, chegou a hora de ninguém ser mais animal racional, pensador, sofredor e mortal. Agora, chegou a hora de todos conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, até que chegou o dia de todos deixarem de ser assim como são, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que chegou o dia de todos passarem a se conhecer para saber como deixar de ser assim como é, pensador, sofredor e mortal. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, até que enfim passamos a saber como deixarmos de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Salve Jonatas Ferreira! Até que enfim, o verdadeiro Deus determinou o seu veredicto para que todos voltassem ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. É por isso que na matéria tudo que tem princípio tem fim. Nós tivemos o nosso princípio e agora chegamos ao nosso fim, de sermos assim animal racional, pensador, sofredor e mortal. Agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Agora sim, chegou o fim de sermos assim. Por quê? Porque passamos a nos conhecer, saber quem somos, saber o porquê assim somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos. Até que, enfim, todos vão se transformar para o seu estado natural com o desenvolvimento dessas 4 partes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, em primeiro lugar, para adquirir o equilíbrio perdido, o desenvolvimento da evidência racional, o desenvolvimento do aparelho racional e o desenvolvimento da energia e a sua desmaterialização por estar materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do nosso verdadeiro estado natural. Para ver que para o raciocínio, por ele ser o dono da vida, a vida tem solução. E para essas 2 energias do chão, o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução, porque foi uma fase de preparação. Por essas 2 energias do chão, todos sendo lapidados por ela, o pensamento e a imaginação, para depois de sermos preparados por essas 2 máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, ficarmos recuperados
pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, todos que pensavam e imaginavam só querem somente raciocinar, porque sabe que raciocinando está voltando para o mundo racional e pensando estão continuando ligados nessas duas energias do chão, se transformando aí no chão em classes inferiores. Por isso, hoje, devemos tudo ao racional superior, que é o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é também uma energia superior a todas as energias. E esse sim é que é o verdadeiro Deus. É a energia pura, limpa e perfeita, e não matéria. Os deuses da matéria foram criados pelo seu povo. Cada povo criou o seu Deus e a sua Bíblia. E por isso na Terra tem uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Existe o Cristo, existe o Buda, existe o Alá, existe o Maomé, existe o Confúcio, existe o Adonai e muitos outros que existiram e que já não existem mais. Tudo isto foi preciso e necessário para a lapidação do povo, para que o povo, sugestionado por todos esses deuses, tivessem coragem de viver e enfrentar a vida até morrer. Para ver que tudo isso que existiu e que existe foi preciso e necessário existir. Todos esses deuses diferentes uns dos outros. Todas essas Bíblias diferentes umas das outras. Tudo isso foi preciso e necessário existir para que o povo não se sentisse abandonado por Deus. Então, foram obrigados a criarem essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros para guiar o povo nos moldes das religiões. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade. Tudo isto que existiu e que existe foi preciso e foi necessário existir para o desabafo do povo, das amarguras do povo, para que houvesse uma fé para amenizar a lapidação. Porque nos tempos passados havia escravidão branca, os brancos sofriam demais, como as histórias ainda contam, e o passado de Nero e de outros que botavam os escravos brancos para serem destruídos por feras brávias, no tempo que gente era vendida feito um animal, compravam famílias inteiras brancas para escravizar. Depois terminou a escravidão branca. Depois de muito tempo apareceu a escravidão negra. Todo negro era escravo. Então diziam os brancos eram filhos de Deus e os pretos eram filhos do diabo. E assim essa escravidão durou muito. Mas os maus tratos eram tão grandes que as próprias autoridades, revoltadas com os maus tratos, acabaram libertando, dando liberdade aos pretos da escravidão, porque eram maltratados demais. E os maus tratos revoltavam pessoas de bom sentimento e sentiam que isso não podiam continuar, porque os pretos eram gente igual a todos. Aí veio a liberdade. A rainha, com sua pena de ouro, assinou a liberdade dos pretos. E ficaram todos devendo à rainha esta grande benfeitoria. E que daquele tempo restam bem poucos que estão bem lúcidos e que contam histórias do passado da escravidão negra. Então os pretos eram tidos como filhos do diabo, e os brancos eram tidos como filhos de Deus.
Então tratavam os pretos de bicho preto. Preto é bicho e branco é gente. Até que acabou essa ignominiosa fase das torturas do negro. Mas primeiro houve a escravidão branca. Porque dinheiro só quem tinha eram os ricos, e os miseráveis e os pobres que tinham que trabalhar para os ricos. Hoje tudo isso caiu no rol de esquecimento. E todos esquecidos dos bárbaros passados da humanidade. Hoje, todos cheios de liberdades para fazerem o que entenderem. Todos gozando do livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade que todos têm de fazerem o que entendem e julgar da forma que entendem. Hoje os julgamentos são feitos pelas próprias pessoas que estão habilitadas para exercer as funções de julgar corretamente. Todos sob a justiça dos homens, que são punidos pelos crimes que cometem. A vida se tornou livre com bastante liberdade, para que todos dessem expansão a todas as suas vontades, como está aí no mundo inteiro, porque a liberdade é um imperativo natural da natureza. Todos nascem com liberdade de fazer o bem e não olhar a quem. E a liberdade não tem preço, e por isso a natureza não negocia os seus direitos de liberdade que todos nascem com ela. Respeitar a liberdade é respeitar a natureza. E por isso, todos com liberdade de progredir à vontade, sem prejudicar ninguém. Porque a liberdade que prejudica já não é a verdadeira liberdade. E toda liberdade tem limite, porque sem limite ninguém pode viver. E por isso a liberdade com limite, tudo bem, fora do limite, tudo mal. A liberdade é racional. Por que estão vivendo aí nesta galáxia Téquia? Porque saíram do mundo racional passeando, fazendo uso da liberdade que tinham e entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Foram advertidos, chamados à atenção, não quiseram atender pela liberdade que tinham. E esta planície, por não estar pronta para entrar em progresso, se transformou em terra e água. Porque no mundo dos puros, limpos e perfeitos, não há restrição de liberdade, porque todos são puros, limpos e perfeitos. Mas uns tantos, fazendo uso da liberdade que tinham, entraram por uma planície passeando, que não estava pronta para entrar em progresso, não quiseram retroceder porque gostaram do passeio e acabaram se transformando na forma que aí estão, se transformaram em animais racionais. Porque usaram a liberdade sem limite. Foram chamados a atenção, que era o limite, porque gostaram do passeio, não deram atenção. O resultado foi se transformar aí, da maneira que estão, e todos esses esclarecimentos já estão muito repetidos no princípio desta obra. Hoje, depois que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural, tratando de desenvolver um raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização da energia racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que essa energia é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializada, essa energia toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural, feito pela energia racional, e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E na Terra é a mesma coisa. Os arbitrários, os violentos, sofrem as consequências de suas arbitrariedades, porque tudo tem limite. As leis são para limitar os excessos de liberdade. Ninguém pode exceder da liberdade que tem para viver. A liberdade é um ponto alto, magistral da natureza. Todos têm que viver respeitando as leis que são regidos. Ninguém pode passar dos limites, das normas,
determinadas pelas leis convencionais que regem o seu povo. Todo respeito às leis é pouco. Todos têm que respeitar as leis que estão submetidos. Salve Aurenita da Silva. Ninguém pode passar dos limites como um insubordinado. Todas as leis merecem respeito e todo respeito é pouco para que haja o bom viver, para que haja harmonia da própria vida. Todos merecem respeito e tudo merece respeito. Acima de tudo, o respeito, porque sem respeito ninguém pode viver. Onde não há respeito, existe a baderna, e a baderna merece um corretivo. Por isso, o respeito às leis acima de tudo, porque ninguém pode viver sem respeito. Encerrada a terceira mensagem dos livros Universo em Desencanto, do volume 269 do Histórico do Racional Superior. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional do terceiro milênio. Entre hoje mesmo na fase racional, a fase que está em vigor da natureza. Gente, amigos e amigas, estudantes da cultura racional, eu peço que façam-me o favor de compartilhar esse nosso vídeo, essa nossa mensagem, que é muito contributiva, e que com certeza a energia racional haverá de despertar os tantos e tantos raciocínios dos nossos outros irmãos que ainda não tiveram contato com essa energia. E nós sabemos muito bem que somos estudantes de cultura racional, o quão importante é nós termos o contato diário com a leitura que proporciona a imunização racional, que proporciona a energia racional acima das energias do pensamento, da imaginação, as energias elétrica e magnética. O quão importante é desenvolvermos o nosso raciocínio para, já nesta vida, vivermos uma grande apoteose racional. E ao final dessa transformação, podermos voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Salve a todos, a tudo, e estamos juntos aqui, amados. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Salve!